O Terceiro Testamento, antecedentes históricos, mensagem para todos os povos. Revelações de Jesus Cristo, 1884 a 1950. Enviarei um livro a toda a humanidade através da mediação do meu povo, contendo a essência da minha palavra e o testemunho das obras que realizei entre vós. É a minha vontade que estas páginas contenham toda a essência e verdade do meu Evangelho e da minha palavra no decurso das 3 eras. Leiam este livro, tomem a minha palavra como o pão da vida eterna e compreenderão tudo o que até agora permaneceu obscuro e misterioso, se forem diretamente de espírito para espírito com a minha divinidade. Este ensinamento é como um novo dia que amanhece para a humanidade e que a iluminará para um grande despertar. Esta é a terceira era, o tempo em que aprendereis a compreender, praticar e viver o meu Evangelho. Na primeira era, sentei-me numa montanha e enviei-vos de lá a minha lei, esculpida em pedra. Na segunda era, desci ao vale para viver entre vós. Na terceira era, farei dos vossos corações a minha morada, para me dar a conhecer e falar-vos do mais íntimo do vosso coração. Quando a humanidade reconhecer a verdade desta doutrina, a sua justiça e sabedoria infinita, libertará o seu coração de todos os preconceitos e medos. A minha lei não escraviza, a minha lei liberta. Não só uma vez, mas muitas vezes e de diferentes maneiras, mostrei e prometi aos meus discípulos o meu regresso. Disse-lhes os sinais que anunciaram a minha vinda. Sinais na natureza, acontecimentos da humanidade, guerras mundiais, o pecado no seu estado mais elevado de desenvolvimento. Mas para que o mundo não se enganasse, esperando-me, de novo como ser humano, fiz-lhes saber que Cristo virá sobre as nuvens, símbolo do além, de onde emana o meu relâmpago, isto é, no Espírito. Esta promessa foi cumprida, a minha palavra já não está presa na carne. Essa aprendizagem terminou. Não preciso de um corpo para viver entre vós. No entanto, tendes-me em abundância como mestre, como juiz, como médico. O tempo atual é um tempo decisivo na vida da humanidade. Vês uma luta tremenda em todos os elementos e forças. É o fim de uma etapa do desenvolvimento humano. Os acontecimentos que abalam diariamente os povos da terra são as vozes do julgamento que vos chamam ao arrependimento, à oração, à renovação e à purificação. Mas este tempo de provação prolongar-se-á até que a persistência e o espírito de contradição dos homens se dobrem, até que se deixam levar pela sua arrogância e pela sua impiedade. A humanidade dispõe ainda de um curto espaço de tempo para provar as suas ações e responder ao juiz divino, quando este chamar a prestar contas. O fim de uma era e o início de uma nova causaram a crise e o caos que estáis a viver agora. Está a chegar um tempo de grande tribulação para todos, pois nem o poder, nem o dinheiro, nem o conhecimento ajudarão a evitar a gravidade da justiça divina. Só a espiritualização salvará a humanidade do caos. Não tendes de esperar por outra solução. Se vos preparados bem, então o mundo tomará um novo rumo. Então a ameaça da guerra será afastada e a paz chegará. Oh querida humanidade, se ao menos tivesses boa vontade, uma oração, uma consideração, uma palavra, bastariam para reconciliar os indivíduos, os povos e as nações. Os povos são ainda crianças, mas a grande provação que lhes está a chegar permite-lhes experimentar, tanto em tão pouco tempo desta infância, chegam rapidamente à idade adulta. Esta voz que vos chama é a voz do Divino Mestre. Esta palavra é daquele que tudo criou. O significado desta obra será a pedra angular sobre a qual todos os regulamentos se apoiarão no futuro. Aquele que tem o poder de fazer todas as coisas transformará o vosso coração de pedra num santuário de amor
e elevação, e acenderá a luz onde só havia trevas. A luta entre a luz e as trevas. Para além da vossa vida humana, existe um mundo de espíritos, de irmãos e irmãs, de seres invisíveis ao homem, que lutam entre si para vos conquistar. Essa luta radica na diversidade de desenvolvimento em que se encontram. Os seres de luz levados pelo ideal do amor, da harmonia, da paz e da perfeição regam de luz o caminho da humanidade, inspirando-a sempre e revelando-lhe tudo o que é para o bem da humanidade. Os seres que ainda se apegam ao materialismo da Terra, que não conseguiram libertar-se do seu egoísmo e do seu amor ao mundo, ou que alimentam indefinidamente os vícios e as inclinações humanas, semeiam o caminho dos homens com a confusão, obscurecendo a mente, cegando o coração, escravizando a vontade dos homens para os usar e transformar em instrumentos dos seus planos, ou para os usar como se fossem os seus próprios corpos. O mundo espiritual da luz procura ganhar as almas dos homens para que possam avançar para a eternidade. Essas hostes abençoadas lutam constantemente, amam-se cada vez mais, tornam-se enfermeiras no campo da dor, conselheiras ao lado do homem, que carrega o fardo da grande responsabilidade, conselheiras da juventude, guardiãs das crianças, companheiras dos esquecidos e negligenciados, que se tornam guardiãs das crianças. Por outro lado, legiões de seres sem a luz da sabedoria espiritual e sem o sentimento edificante do amor também trabalham incessantemente entre os homens, mas o seu objetivo não é facilitar o caminho para o reino espiritual. Não. A intenção desses seres é exatamente o oposto. O seu objetivo é dominar o mundo, permanecerem seus senhores, perpetuarem-se na terra, dominarem os homens e torná-los escravos e instrumentos da sua vontade. Numa palavra, não deixem que aquilo que sempre consideram seu, o mundo, lhes seja retirado. Assim, discípulos, há uma luta feroz entre um ser e o outro, uma batalha que os vossos olhos físicos não veem, mas cujos reflexos se fazem sentir no vosso mundo, dia após dia. Para que o homem se defenda e se liberte das influências maléficas, precisa de conhecer a verdade que o rodeia, de aprender a orar com o Espírito e de saber quais são as capacidades do seu ser, para que possa usá-las como armas nesta grande batalha do bem contra o mal, da luz contra as trevas, da espiritualização contra o materialismo. O mundo espiritual da luz, em particular, trabalha, luta e prepara tudo que um dia do mundo possa chegar à espiritualização. Antecedentes históricos. Atenção! Esta é uma transição perfeita das revelações de Jacob Lorber. O grande acontecimento, como sem dúvida, as revelações divinas, foi sabiamente preparado pela mão de Deus. Roque Roxas, nascido na capital de México em 1812, era um homem simples e piedoso, que se dedicava aos assuntos religiosos desde a sua juventude. Então, na noite de 23 de junho de 1861, teve uma visão espiritual e uma voz interior lhe disse: Roque, tu és o escolhido, tu serás a rocha forte de Israel. A partir dessa altura, houve muitas vezes vozes interiores, cujo significado não compreende a princípio. Recebeu também aparições espirituais. Tudo isso o confundia muito e ele temia perder a cabeça. Em desespero, pediu a voz que ouvia que lhe disse como estava a falar com ele. E ouviu claramente: é Gabriel quem está a falar contigo. A partir deste olhar, Roque Roxas ficou interiormente tranquilo, sabendo agora de onde vinha a voz, e sempre que a ouvia, concentrava-se para compreender o significado das palavras. A sua tarefa tornou-se clara para ele,
e, tal como tinha sido instruído, reuniu à sua volta homens e mulheres com os mesmos objetivos. Numa dessas reuniões, o espírito de Elias revolveu-se através da mente de Roque Roxas e ele disse: Eu sou Elias, o profeta, aquele que transfigurou o Tabor. Ele deu os primeiros ensinamentos aos presentes e abriu-os para que o terceiro tempo, a era do Espírito Santo, começasse. O espírito de Elias foi incansavelmente ativo em armar os primeiros discípulos, assim como ele estava preparando o caminho para Jesus através de João Batista na Segunda Era. No dia 1 de setembro de 1866, no meio de uma grande reunião, Elias ungiu os 7 crentes através do seu instrumento Roque Roxas, que deveriam estar à frente dos 7 locais de reunião e representar os 7 selos. É provável que a revelação divina que tenha sido recebida anteriormente por Roque Roxas também tenha sido anunciada neste dia, combinando os mandamentos de Moses, os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos de Elias numa única lei com 22 mandamentos. Numa reunião anterior foram ungidas 12 homens e 12 mulheres, que viriam a ser os porta-vozes do Divino Mestre. Quando chegou o momento, o raio divino pousou pela primeira vez sobre uma jovem chamada Damiana Oviedo, como um instrumento escolhido por Jesus para falar. Tudo aconteceu com grande simplicidade, de acordo com a vontade divina. O começo foi modesto, devido às fraquezas e imperfeições humanas. Mas no início deste século já havia vários grupos em que Cristo se manifestava através de instrumentos escolhidos. Essas pessoas, homens e mulheres, foram escolhidas e preparadas por Deus para que pudessem funcionar como instrumentos para a proclamação de suas mensagens em exato espiritual. Em espanhol, a palavra porta-voz significa porta-voz. Entre 1930 e 1950, a doutrina espiritual consolidou-se e espalhou-se por muitas comunidades da capital e toda a República Mexicana, sem ser ouvida pela grande multidão. Cristo revelou-se em ensinamentos gloriosos. Era o regresso de Cristo em espírito e em palavra. Pela vontade de Deus, as proclamações no México duraram até 1950. E nos últimos anos, antes disso, sermões do Divino Mestre foram escritos. Um grupo de fiéis seguidores do movimento espiritual recolheu os escritos e em 1956 começou a publicar o primeiro volume em espanhol. No total, os ensinamentos atuais são 12 volumes, considerando que as revelações divinas foram manifestadas por diferentes porta-vozes nas respectivas e numerosas conjurações, e que as mensagens são totalmente coerentes do seu significado. Isto é mais uma confirmação de que a palavra que saiu dos lábios dos escolhidos é a verdade divina.